Fala, galerinha. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre expansões marítimas, ou, como também conhecemos, grandes navegações. Mas afinal, o que é expansão marítima? Vai ser um fenômeno que acontece entre os séculos XV e XVII, quando vai rolar várias expedições saindo sempre da Europa rumo ao Oriente. O objetivo dessas expedições era ter um comércio direto de especiarias, além de encontrar novas fontes de metais preciosos. Por que metais preciosos? Simples. As minas europeias elas estavam esgotadas, ok? Então, um dos interesses das grandes navegações era a busca por metais preciosos, certo? Além do mais, ainda tinha a questão da expansão da fé cristã. Por quê? Estado e igreja sempre andavam juntos, ok? Então, quando um reino conquistava um novo território, era comum que esse novo território tivesse a mesma religião do reino que o conquistou. E essa religião, principalmente em Portugal e na Espanha, que são os pioneiros aí nas grandes navegações, ela era cristã. Então, com as novas descobertas das grandes navegações, além do interesse em novos territórios, também havia o interesse da expansão da fé cristã, porque novos territórios significava um local a mais para que a religião cristã ela se expandisse, ok? Então, mais terras para o rei, mais súditos para o rei. Essas mesmas terras vão gerar mais fiéis para a igreja, ok? As expansões marítimas elas vão mudar muitas coisas, certo? Principalmente na questão de como os europeus enxergavam o mundo, porque durante essas grandes navegações, essas expedições marítimas, todo um continente vai ser descoberto, que é o continente americano. Mas não vai ser tão fácil assim para os europeus, porque eles tinham muito medo de navegar em certos pontos, principalmente quando a gente fala de Oceano Atlântico. Por quê? Esse oceano para eles era conhecido como Mar Tenebroso. Para vocês terem uma ideia, eles acreditavam que existiam diversos monstros marinhos, além do que eles acreditavam que se fossem navegando cada vez mais longe da costa, eles chegariam a uma espécie de abismo, que seria uma espécie de fim do mundo, já que eles acreditavam que a Terra era plana. Pasmem, eles achavam que a Terra era plana. A gente até aceita quando isso é lá no século XV e XVI, mas já pensou alguém no século XXI vir dizer que a Terra é plana? Fica difícil, né, galerinha? Enfim, prosseguindo com a nossa aula. Vamos falar agora sobre o pioneirismo português, certo? E como Portugal e o porquê dele sair na frente nessas expedições marítimas. Primeiro ponto a favor de Portugal é que ele foi unificado ainda no século XIV, certo? A partir da dinastia de Aves. Isso é muito interessante porque, ao contrário de outros países que tiveram muito desgaste para poder se unificarem, quando eu falo unificar, é ter um rei, um governante comandando tudo. E qual é a vantagem disso? A unificação, galera, vai facilitar que o rei arrecade grana, arrecade dinheiro. Sem falar que também vai fazer com que o rei apoie a burguesia, unifique as moedas, certo? E tudo isso vai fazer com que a burguesia ela aumente seus ganhos e também passe a investir nas grandes navegações. Porque, assim como eu falei, os reis queriam novos súditos, novos territórios, mais impostos, e a burguesia sempre estava buscando por novos mercados. Ou seja, eles queriam mais locais onde eles poderiam buscar matéria-prima e também vender os seus produtos. Outro fator muito importante era que Portugal tinha uma posição, na verdade, tem uma posição muito favorável. Portugal é um país que está situado na Península Ibérica, na Europa. E a localização de Portugal ela é privilegiada, pois Portugal tem uma boa parte do seu território banhado pelo Oceano Atlântico. E a gente precisa lembrar que várias riquezas que surgem, né? A exploração do ouro, do pau-brasil, da cana-de-açúcar, né? O tráfico de escravos, que a gente vai ver mais na frente, todas essas formas de geração de riqueza tinham o Oceano Atlântico como local de trajeto, né? Para você sair da Europa, ir para a costa da África,
fazer o comércio triangular ali, América, África, né? África, Europa, tudo isso você precisaria navegar nas águas do Oceano Atlântico. E Portugal, ele tinha o que chamamos de saída, né? Então, Portugal, naturalmente, ele tinha uma saída, ele tinha acesso dentro do seu próprio território para o Oceano Atlântico, ok? Outro fator muito importante do pioneirismo português é a questão da tecnologia. E quando a gente fala da tecnologia inicial no período das grandes navegações, a gente precisa falar da Escola de Sagres, né? Que vai ser criada ali pelo infante Dom Henrique, no século XIV. E o que era a Escola de Sagres? Lá haviam vários navegadores, cartógrafos, astrônomos, matemáticos, construtores, enfim. E toda essa galera se reunia em torno de aprimorar as técnicas e conhecimentos náuticos. Ou seja, todas as técnicas e conhecimento para cada vez mais as navegações se expandirem. Então essa concentração de estudiosos vai formar o que a gente conhece nos livros de história por Escola de Sagres, que leva esse nome porque foi criada numa cidadezinha chamada Sagres, no sul de Portugal, ok? Para a gente finalizar a nossa aula, a gente vai entender, dentro do contexto das grandes navegações, dois principais objetivos, ok? Que é descobrir novas rotas comerciais para a Índia e Extremo Oriente, inicialmente, certo? E descobrir outras terras e fontes de riquezas no além-mar. Dentro desses dois pontos principais, a gente ainda pode citar algumas consequências desse período das grandes navegações, que é a difusão do cristianismo para outras civilizações, como a gente vai ver aqui a catequização dos indígenas brasileiros, quando formos estudar o colonialismo, ok? A gente vê a expansão territorial, ou seja, Portugal, Espanha, a própria Inglaterra, né, França posteriormente, Holanda. Todos esses países eles vão conquistar porções do território e fundar colônias, ok? A gente vai ver também o estabelecimento, ou seja, a criação de novas rotas comerciais e marítimas, principalmente no trajeto do Oceano Atlântico, ok? Porque antes das grandes navegações, para os europeus, o foco do comércio era o mar Mediterrâneo. Após o período das expedições marítimas, sai do mar Mediterrâneo e vem para o Oceano Atlântico, ok? Que é o oceano que vai separar ali a Europa da América. A gente vai ver também que essas grandes navegações vão trazer para os reinos europeus novas fontes de recursos naturais, certo? Outro ponto muito importante é o comércio de escravos durante o século XVI. Porém, vamos estudar esse conteúdo dentro de colonialismo. Então, a nossa aulinha de grandes navegações e expedições marítimas fica por aqui, ok? Até a próxima aula, galerinha.